Beleza, galera? Estou aqui com o Mozart Mello, na minha opinião, um dos maiores guitarristas do país. E a gente vai falar um pouco sobre Raul Seixas. Domingo foi a data da morte dele, né? A primeira pergunta que eu tenho pra você é se você poderia falar qual foi a importância do Raul no rock brasileiro. Bom, eu acho que eu posso dizer assim, eu tive uma convivência de palco, de estúdio, com o Raul, em dois momentos na minha vida, mas o principal foi quando eu toquei com o Joelho de Porco. E a gente se cruzava nos estúdios, cruzava nas TVs. Coincidentemente também ele morava perto de casa, né? Eu acho que o Raul, ele é um marco, né, pro rock, sim, mais no sentido de postura, mais no sentido de tipo de crítica, o tipo de letra, o tipo de posicionamento político, posicionamento social. Eu iria mais para esse lado e não do ponto de vista técnico de rock, assim. Eu vejo mais ele como um poeta que se expressava através do rock, entendeu? Engraçado que você, fazendo uma análise superficial das letras, você percebe que ele era mais ou menos essa onda mesmo, o jeito dele. Sim. Um cara muito irreverente, muito engraçado. A minha geração, eu venho lá de rock toquei no Terreno Baldio, né? Toquei com o Eduardo Araújo, Silvinha, toquei no Secos e Molhados. Então fui tocando em várias final dos anos 60, dos anos 70. No final dos anos 60 eu já tocava na Mini Guarda, já na TV Bandeirantes, né? Então eu vi vários aspectos do rock, né? E aí incluo ele como uma parte bastante importante da história do rock aqui. Mas eu acho que é mais que o rock. Toda a música. Ele simboliza uma coisa mais forte. Talvez as pessoas hoje em dia possam fazer uma avaliação maior, até social, né, sobre isso, né? Uma curiosidade é que eu morava, ainda moro, né, em estrada, e eu tinha o hábito de, antes de dar minhas aulas, indo para Pinheiros, eu parava numa padaria ali perto da USP. Né? E ele morava ali perto. E uma rotina que acontecia, dava um certo constrangimento e preocupação, era os funcionários da padaria carregando ele, né, todo dia de manhã, para levá-lo para casa, assim. Geralmente ele estava caído no chão, assim. Você fala, poxa, não é um cara, qualquer cara, é o Raul Seixas, né? E seu Raul, nós vamos levar o senhor para casa e tal. Então ele teve essa coisa complicada com o álcool. E não vou questionar, cada um tem os seus problemas, né, entendeu? Com certeza. Quem sabe isso aí era o combustível de criação dele, não sei, uma certa insatisfação social ou espiritual, não sei. Mas o fato é que aquilo ficou marcado forte, isso eu falei, caramba, né? Eu tinha vontade, falei, puxa, de ir lá e falar, Raul, vou fazer um café para você, alguma coisa assim. Mas eu ficava tão constrangido, claro, que já era rotina para os funcionários da padaria, né? Eu queria começar te perguntando o que é o rock e por que ele atrai até hoje tantas gerações. Bom, eu acho que tá meio na cara, né, que a atitude que o rock provoca, né? Principalmente quando a pessoa está entrando na adolescência, o rock é uma postura, um jeito de pensar um pouco diferente. Agora, eu estou falando pela minha ótica, que eu fui um cara privilegiado, né? Para mim, rock eu peguei tudo em tempo real, né? Beatles, Stones, Purple, Led. Na época que estava acontecendo. Em bailinho. E quando eu fazia baile, eu abria baile tocando Hendrix. Hoje em dia seria uma coisa impossível. Infelizmente eu tenho que falar que essas novas gerações, é difícil eles saberem o que realmente o rock representa. O impulso já é importante. Eu acho engraçado quando você vê uma cena de um festival grande, né? Qualquer cara que entrar lá, os caras saem cantando qualquer música. Não tem uma certa seleção. Eles cantam tudo e dançam tudo, né? Minha geração não era assim, não. Era mais seletiva e a gente tinha muita sorte, né? As bandas de rock são as matrizes, as bandas inglesas principalmente, eram muito poderosas, né? Sim. E eu posso dizer que eu sou músico hoje, é óbvio que é por causa do rock. Você imagina um cara com 15, 16 anos, o cara fala, isso aqui é um compacto simples, cara. Quem que é? É um tal de Beatles aí. Sei lá o que, eu enlouqueci com isso. E aí foi uma porrada atrás da outra, né? Veio Stones, veio Purple, veio Led e a minha geração foi alimentada por isso, e essa coisa é tão forte que da minha geração vários são músicos, né? E hoje em dia a mídia ainda quer alimentar isso, eu vejo por um motivo mais comercial do que um motivo puro mesmo, né? O que tem de rock hoje em dia não tem mais interesse nenhum, assim. As coisas ficaram um pouco chatas. Como um amigo meu falou assim,
Me respeite, cara, eu vi o Pelé jogando, você entendeu? Eu vi o Pelé jogando, eu vi a Copa de 70. Como é que eu vou assistir um jogo do Brasil e Paraguai? Não tem como assistir um jogo desse. Você viu o Jimi Hendrix tocando, por que você vai ver Avenged Sevenfold? Exatamente. A gente abria a domingueira em clube tocando Jimi Hendrix. Experimenta não abrir. Experimenta numa domingueira naquela época não tocar um Blue Rock, Mountain, um LED. Tinha que tocar 3 ou 4 do LED. Não tocar um Paranoid do Black Sabbath. Os caras iam tomar ovo. Então as pessoas iam dançar isso. Então você pergunta, e o rock hoje em dia? Eu falo, bom, é bom chorar porque o negócio ficou feio. O planetinha ficou bem desinteressante. Você diria que não está tendo mais tanta inovação dentro do rock quanto tinha nos anos 60 e 70? Tem inovação, mas acontece que hoje em dia o foco é outro. Quando aparecia um disco LED 1, por exemplo, Sim. eu e um grupo de alunos, de amigos, a gente entrava numa casa de uma pessoa, ficava ouvindo o disco a noite inteira, até o disco ficar branco, né? Hoje em dia o cara anda com um iPad com 400, 500 músicas, o foco já foi, né? Se sobrar alguma coisa passar a peneira e sobrar alguma coisa, já está bom. É o que eu tento passar para os meus alunos, né? Você falou justamente Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Jethro Tull. Né? Outra banda. Bandas inglesas, né? O rock, a origem dele é americana, mas quem marcou realmente foram os ingleses. É impressionante, os ingleses. A invasão como é que pode uma ilha daquele tamanho produzir bandas espetaculares e diferentes? Muito diferentes. Você fala, bom, vai pintar uma banda lá, como chama? Queen? Deixa eu ver. Porra, não tem nada a ver com o anterior. E agora, Jethro Tull? Não tem nada a ver com o anterior. É um negócio impressionante. Você vê hoje em dia as bandas inglesas, você chora, né? É muito ruim. Tinha Focus, né? Focus era holandês. Focus era maravilhoso. Muitas dessas bandas, a primeira vez que eu vi foi na TV Globo, sábado à tarde. Quando eu falo para meus amigos, Sábado Som, tava o Nelson Mota. Agora vem uma banda da Califórnia chamada Mahavishnu Orquestra. Eu falei, que isso, cara? De uma McLaughlin, uma guitarra de 2 braços e tal. Eu via isso na Globo, parece piada. Tem que entender que é outro planeta, infelizmente. Sem falar no funk, né? Funk brasileiro. Não, isso aí então não tem nem o que falar. Na minha opinião, a palavra educação, ela define tudo. Educação em todos os níveis, social, espiritual, tudo, cidadania, tudo, tá tudo aí. Se você vê o número de gente presa nos últimos 12 anos e o número que está estudando, a proporção é tão desigual, você fala, bom, é natural, né? O cara não tem estudo, o cara tem que achar uma maneira de sobreviver, né? Então acho que a palavra educação define tudo. Nós estamos num momento de total falta de educação. Eu posso falar isso com certeza, porque eu sou educador musical. Esse ano estou fazendo 40 anos que eu dou aula de guitarra. Nunca vi um negócio tão ruim que nem agora. Nunca vi. Isso reflete na arte também, né? Não está tendo educação musical nas escolas públicas, por exemplo? Isso aí nem se diga. Isso aí é um problema. Eu me meti nesse negócio aí. Eu falei com o governador. Cheguei a falar com o governador. Isso aí é uma piada, né? As decisões são políticas, não técnicas. As gerações novas de estudantes, eles não querem estudar mais. Para ele, se ele pegar alguma coisa no YouTube, para ele é o suficiente. A MT é um oásis, né? Eu falo que é uma bolha de sobrevivência. É inacreditável como ainda existe uma escola privada, né? Desse tipo, né? Entendeu? Todos esses problemas que eu estou falando nós temos, mas continua de uma maneira heróica. Muitas pessoas já entregaram os pontos. Lembrando que esse ano o governo cortou verbas de educação em geral, só em uma escola de música do governo de Tatuí, foram 100 professores mandados embora. 100 professores. Imagina o que estrago que vai dar para várias gerações. A parte educadora não tá segura na onda. É uma grande palhaçada, nós sabemos tudo disso aí, né? E acaba afetando tudo, inclusive o rock, a qualidade do rock, né? As pessoas acabam aceitando. Se a pessoa acha normal botar um funk num volume alto no carro dele, e se ele acha normal, uma criança de 8 anos dançando funk com letras pornográficas, então tá tudo certo. Eu acho que tem uma questão que é importante colocar. Não é sabido, não é claro o suficiente, acho que do público, que a importância da música na evolução neurológica do indivíduo. Sim. Qualquer país sério sabe disso, das implicações da educação e da educação musical, é importante. Tanto que nos Estados Unidos e na Inglaterra tem um investimento muito forte em escolas públicas de ter aulas de música, de teatro. E não é à toa que até hoje são as maiores potências de arte, né? Nós estamos falando de países sérios, certo? não é o caso aqui. Isso aqui é uma tremenda palhaçada. Isso aqui, né? Infelizmente. Infelizmente. Eu estou 40 anos dando aula e te afirmo,
tá sendo uma decepção para mim. Não se esqueçam de seguir a gente no Insta para poder ver imagens dos nossos bastidores, fotos, vídeos. Siga a gente no Twitter, curta a nossa página no Facebook, se inscreve no canal. E antes de mais nada, eu queria pedir desculpa. Eu falei que aquela data dia 28 de junho, né? É isso, produção? Eu falei que aquela data é a data de morte do Raul Seixas. Uma das nossas inscritas me corrigiu, falou que na verdade é a data de nascimento dele. É verdade, vacilo meu. Agradeço ela e peço desculpa a todos pela cagada. E é isso, bora lá assistir a entrevista com o Mozart Mello. Quem ou o que te fez querer aprender a tocar? O primeiro impulso mesmo foi dentro de casa, né? Todos tocavam alguma coisa. É muito comum chegar em casa, minha mãe estava tocando acordeão, a minha irmã tocando violão, tocando bossa nova, esse tipo de coisa. Então, isso aí fazia parte da rotina da casa, tentar ter uma educação musical. Ninguém falava assim, você vai estudar. Era normal procurar alguma coisa de música até como um fator importante da formação educacional. A minha geração teve o privilégio de conhecer certas coisas em tempo real, né? As pessoas não podem imaginar o que é para um garotão ouvir Beatles, por exemplo, pela primeira vez, né? Isso é uma chama que fica lá dentro. Eu enlouquecia, né? De quando via os filmes dos Beatles, já queria tocar guitarra. E logo em seguida já veio a Jovem Guarda aqui no Brasil, que tinha uma outra proposta também, né? Então esse ambiente de rock era muito legal e logo eu quis já começar a tocar. Nem imaginava que ia ser músico profissional. Eu até desenvolvi trabalhei com outras coisas já, com engenharia civil, né? Vou dizer que a semente foi plantada naquela época, aí, 65, 66, 64, e aí foi tão forte a coisa que acabei sendo a minha opção de vida realmente viver de música, entendeu? Apesar dos pesares, né? Como foi que você aprendeu a tocar? Você foi autodidata ou você teve professor? Autodidata, né? Naquela época não existia professor de guitarra, simplesmente não existia. Existia professor de violão, e mesmo assim o professor de violão era erudito e popular, mas a categoria de professor popular era meio estranho. Você praticamente era jogado para estudar. Só anos mais tarde começou a ter essa separação de não, eu só quero o violão popular, só quero o violão erudito, e a categoria de guitarra, por incrível que pareça, a minha geração que tomou as rédeas de aula de guitarra. Eu me lembro que eu dava aula particular assim, né, na minha casa, e tinha listas de centenas de pessoas querendo estudar, porque eles não tinham opção com quem estudar guitarra, né? Então a história da guitarra começou mais ou menos na minha geração. Um professor aqui, outro professor lá na Moca, outro professor na cidade, de guitarra, né? Legal. É muito louco isso, né? O violão já tem tradição aqui no Brasil, né? Mas em algum momento da sua vida você fez aula? De guitarra, não. Porque eu fui estudar depois harmonia, né? Fui estudar harmonia, estudei violão erudito, me formei em violão erudito, mas guitarra, como te falei, é estranho, não tinha com quem estudar. Bandas que nem o Terreno Baldio, eu não sabia nem o nome das notas. A gente gravava um disco tocando, tudo decorado, não sabia. Ensaiava, tocava. Anos mais tarde que eu fui começar a estudar guitarra, até por necessidade, né? Daí que eu percebi que eu ia começar a viver de música, falei, opa, então agora eu tenho que estudar. Tive que correr atrás. Mas a minha geração era tudo aqui de ouvido, né? Era uma coisa muito rudimentar, mas era assim que aconteciam as coisas. Não tinha partitura de guitarra, não existia isso. Na minha época não tinha opção, né? Ou o cara se virava, pegava os discos, tirava tudo, sim, até gastar, ou você não tinha o que... né? No final dos anos 80 eu já fazia apostilas de guitarra para o pessoal estudar, porque eles não tinham com quem estudar. E tinha no Brasil, assim, se achava um método que vinha lá de fora, mas era um material muito técnico, não era bem o que a gente queria, sabe? Eu me lembro que eu estudei com os livros da Berkeley de guitarra, mas aquilo lá propõe você ser um guitarrista de jazz, entendeu? E não era o que a gente queria uma coisa mais rock, mais popular mesmo, né? Então, como eu falei, a minha geração acabou tendo que fazer isso na raça mesmo, né? Eu tenho um livro, para você ter uma ideia, a última edição dele foi em 92, que até hoje o pessoal procura para comprar, em 86, outra em 88, 92, tudo manuscrito. Até hoje o pessoal procura para comprar isso aí. Eu nem vendo mais, eu dou como brinde para quando o cara compra outra coisa, né? Hoje em dia é tudo pendrive, CD, DVD, as coisas mudaram, né? Sim. Você lembra qual foi a primeira música que você aprendeu a tocar? Não me lembro. Foram tantas. Não me lembro mesmo. Não tenho... Talvez estava tentando imitar alguém aí,
algum Beatles com certeza, né? Mas é realmente é melhor. Você seria dessa época que ou você gostava de Beatles ou era de Rolling Stones? Tinha uma rixa, né? Sim, passou Você isso. era Beatles? Não, eram os dois. Eu sempre olhei os dois. Não queria nem saber. Porque os dois eram maravilhosos. Sim. Cada disco dos Stones que parecia também era uma coisa maravilhosa. Eu me lembro de uma vez ir numa festinha lá na Lapa. As festinhas antigamente eram com disco, né? O vinil. Estroboscópica, Luz Negra. Aí eu começou a tocar Jumpin' Jack Flash. Puta música. Eu falei, que isso? Então eu e meus amigos, nós roubamos esse vinil e fomos embora da festa. Ficamos ouvindo, né? Os meus amigos que eu digo, quem que era? É o Juba, né? Que é o baterista da Blitas até hoje, né? E o pessoal que tocou comigo no terreno baldio. Todo o pessoal da Pompeia, né? Da Pompeia, ia pra lá. Então aquilo lá enlouquecia a gente, né? Então Beatles Stones foi uma coisa muito forte também. E a gente tocava bastante Stones também, né? Legal. E não era só o Satisfaction, não, tocava de tudo mesmo, né? É porque Satisfaction não chega nem pra ser uma das melhores. Aí como o pessoal toca Purple, né? E toca Smoke on the Water. Pô, peraí, né? Tem outras coisas. Burn, Stormbringer, tem tanta coisa. Coisas maravilhosas, né? E não dá pra ficar só nessa, né? O próprio Ian Gillan, que teve em São Paulo, deu uma entrevista, ele falou, pô, vocês vão ficar pedindo Smoke on the Water até quando? Já encheu o saco isso. Nós estamos produzindo tanta coisa interessante, vocês não querem ouvir? Eu falei, não, as pessoas não querem ouvir, querem ouvir Smoke on the Water. O Leme do Motorhead reclama da mesma coisa também. Todo mundo só quer Ace of Spades. E ele quer tocar outras coisas. Você tem algum guitarrista preferido? Nossa, não dá pra falar um. Porque são todos maravilhosos. Tem alguns que continuam numa forma incrível. Eles passaram décadas e continuam com uma performance impressionante. Eu podia citar um exemplo de rock, que é o Jeff Beck, por exemplo, né? É um cara impressionante. Ele vem se atualizando, ele vem... Ele e o Clapton também, né? Trazendo coisa... O Clapton foi mais para a área blues, né? Sim. Blues. Mas em termos de instrumento, de novidades, o Jeff Beck não para de produzir coisas novas, né? O Clapton, as pessoas ficam bravas comigo, mas o Clapton eu gostava dele no Cream. Eu adorava ele no Cream 69, Goodbye Cream. Ali tocando inclusive com uma guitarra assim, 335. Sim, né? nossa, Eu gosto dessas fases. Quando eu falo isso, o pessoal fica muito bravo, mas é uma questão de gosto. Eu gostava das improvisações que eles faziam no palco. É incrível. Improvisações de 5, 6 minutos, né? E os três improvisando, né? Os três, o falecido recentemente Jack Bruce, né? O Ginger Baker na bateria. Né? Era uma coisa maravilhosa. Né? As pessoas não sabem que o Clapton já fez isso, né? Porque as pessoas conhecem do Cream só Sunshine of Your Love, né? Exatamente. Né? Mais nada. Tem tanta coisa boa. E claro, eu tenho que citar dessa turma toda de ingleses, né? Não dá para não citar o Rich Blackmore, né? Não dá para citar o Jimmy Page. É que depois, pela minha formação, eu comecei a estudar outras coisas, né? Guitarristas de fusion, de jazz rock, fui mudando com o tempo. Mas não tem como negar que esses caras são as raízes dessa guitarra, né? O cara que eu vi muito foi John McLaughlin, né? Uma Rhapsody Orchestra. Depois vieram muitos outros. E o Jimi Hendrix? O Jimi Hendrix não tem o que falar, né? Até hoje, você ouve, assusta, né? Às vezes, outro dia eu estava mostrando para os alunos aquela Castles Made of Sand. É um negócio impressionante. É linda essa música. O que ele toca ali, você fala, cara, hoje em dia seria muito atual, né? Tem certas coisas que a gente fala, que eu dou em aula, eu falo, Jimi Hendrix fazia acorde sem terça com nona. Quando ele foi pegar isso aqui, se não tinha, ninguém fazia isso. Ninguém fazia. O africano chama de acorde G de 9, sem terça com nona. Depois outros guitarristas começaram com Eric Johnson, colocou a nona, tudo isso. Mas eu nem ia buscar essas coisas. Aquelas coisas. Sabe esse tipo de coisa assim? Você fala, incrível. Pô, mas... então me fala alguém que tocava isso nessa época. Eu não sei. Eles devem saber. Eu acho que essa coisa de experimentar é a grande característica dele, né? De experimentar a coisa. Você começa a ler entrevista, eu tinha um pedal que o cara fazia não sei aonde, ele mandava buscar o pedal lá, ele queria ver o som daquele pedal. Tinha um falante novo, ele queria experimentar aquele falante, né? Então nessa de experimentar ele foi achando coisas incríveis, né? Eu acho que dificilmente você não vai achar um cara aqui no planeta que vai falar que o Hendrix é uma grande referência, né? Não tem como. Sem contar a atitude, né? Tudo isso de
Performance é um negócio dá um show impressionante, né? Infelizmente, isso não veremos mais, né? Infelizmente. A gente tem que... É um outro planeta Terra, com outros problemas. Sim. Uma maçaroca de informação, uns valores muito estranhos, né? Mas a gente tem o legal poder recordar, né? Recordar essas coisas. Ontem, como a morte do Chris Square, né? Que eu senti muito, porque o Yes, para mim, tem um significado muito grande. É um grande baixista esse cara. Para mim, eu cito uma história bobinha, mas só para você ter uma ideia, teve um aniversário meu que eu estava lá em casa e o pessoal fez uma festa surpresa para mim. Quando chegou à tarde, assim, combinado era sair à noite. Chegou à tarde, tocaram a campainha, eu fui atender, estavam todos os meus amigos com liga de sogra, blá, 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 e uma menina na frente, que acabou sendo minha esposa, com o Frégio do Yes para me dar de presente de aniversário. Então as pessoas davam um disco do Yes de presente naquela época, ou Jethro Tull. Você imagina hoje em dia o que eles dão de presente, né? Um disco de funk, talvez, ou alguma coisa assim. Então, não tem como ter um termo de comparação, sabe? Pegava, botava um disco do Yes e as pessoas ficavam, vão ouvir, nossa, Roundabout, nossa, olha esse baixista, tal. Close to the Edge. Close to the Edge. E o comentário que eu vi ontem no Face é que o cara falou, pô, o lado lá de lá tá ficando mais interessante, né? O cara falou, não, o povo que tá morrendo, o som deve estar mais interessante para lá, né? E eu fiquei pensando, pô, se você for fazer uma análise aí, realmente tá ficando mais interessante. Que a banda lá deve estar forte agora. Tem o Gary Moore lá, o Ronnie James Dio. Só de baixista, o Jack Bruce morreu há poucos dias agora, né? Só de 2 baixistas que nós perdemos, espetaculares. São a raiz do baixo rock e progressivo, no caso, né? Sim. E o grande, né, morreu agora também. Quem? Me deu branco. Negro, não? Baixista negro? Não é baixista. B.B. King? O B.B. King. Que bela banda tá rolando lá em cima. Que bela banda. Perguntei de guitarrista, eu vou perguntar de banda. Você tem alguma banda preferida? Não tenho assim, Também assim. não. Eu costumo dar uma reciclada de bandas. É legal você ficar um bom tempo sem ouvir, né? Tipo assim, outro dia o cara falou, tem um disco que você não ouviu, do Mountain. Nossa, deixa eu ouvir. Eu falei, isso aí é uma coisa que eu via, né, antigamente. Será que tem meu tempo? Você ouve, arrepia, você fala, nossa, cara, que som de Les Paul que o cara tirava, que som pesado pra caramba, uma porrada. Um disco muito antigo, sabe? Aí cara, você lembra que um disco que a gente curtia, aquela banda Grand Fun? We're an American Band. Vamos ouvir lá, o cara lançou uma coletânea lá, um box. Eu falei, nossa, cara, inacreditável que 30, 40 anos depois ainda é demais, você entendeu? Então eu me surpreendo muito com a qualidade das bandas. Então, eu não diria que tem uma banda predileta, mas assim, arrepia ouvir essas coisas. Ouvir um Burn, arrepia hoje em dia, você fala, meu, essa banda é muito poderosa, né? E eu ainda sou um meio tradicional ainda. Eu me lembro, gostava dos Mutantes, sabe? Das bandas dessa época. E as bandas de rock brasileiras não me chamam tanta atenção como as bandas da época lá. As né? inglesas. Postaram um filme dos Mutantes tocando em Cannes, cantando em inglês, né? Com orquestra, Rogério Duprat, né? Eu falo, caraca, é impressionante, meu, impressionante. As bandas de rock nacional deviam ouvir isso aí, né? Fala, puta merda, os caras faziam isso aí nos anos 60. Você acha que tem músico brasileiro que tem a mesma qualidade dos caras lá da Inglaterra, dos Estados Unidos? Tem. Nós estamos gerações hoje em dia o pessoal tá tocando bem, mas não tá produzindo nada interessante. Eu me assusto quando eu vejo assim os moleques com uma pegada, com uma técnica, mas às vezes o som que produz é muito desinteressante, assim, né? Sim. Não por culpa deles, porque o que o cara vai fazer hoje em dia, né? Para posicionar a banda dele no mercado, né? Que ele não tem muito o que fazer, não tem esse espaço, né? Nós temos bandas de rock nacionais que acabam tendo visibilidade lá fora. Eles têm que ir para fora, né? Tem que cantar em inglês e tem que ir lá para fora para ter uma certa visibilidade, para depois ser reconhecido aqui. Nós temos casos clássicos, como Sepultura, como Angra tal, e outras, né? Que o Noturno, tem outras. E eles fazem lá, não é que estouram, tem uma visibilidade muito, muito grande lá fora e a imprensa então pega e traz para cá. Mas se for daqui para fora, cantado em português, não sei. Eu faço minhas videoaulas, né,
Eu estou pensando agora em fazer em videoaulas em inglês. Já está ficando desinteressante você fazer coisas, pesquisa 4, 5 anos o assunto, para dar aula aqui no Brasil, para quem? Então, talvez é melhor pensar em termos de planeta, né? Tem alguém interessado nessas minhas pesquisas lá fora. Se não tem aqui, tem lá fora. É um desafio que eu estou colocando para mim para esse ano ainda, começar a produzir coisas na língua inglesa, né? É duro isso, né? Mas vai fazer o quê, né? O que você recomenda, assim, para a pessoa que quer realmente tocar bem e tal? Precisa estudar quantas horas por dia? Como precisa estudar? A primeira, a pessoa tem que focar o que ela quer fazer, né? Porque a gama de possibilidades é muito grande. No curso que eu dou aqui na escola, que eu chamo de Fusion, fusão, é possível que o cara veja uma aula de MPB, outra bossa, ou jazz, outra um fusion, um rock, um country, um blues, um funk. O guitarrista que não sabe esse estilo, o guitarrista que não sabe tocar um pop, um rock, um blues, é melhor trocar de instrumento, porque como é que ele vai fazer, né? Que isso aqui são as coisas básicas. Diante disso, eu acho que é mais importante o cara focar o que ele quer fazer do que a quantidade de horas que ele vai estudar. Uma vez que ele foca, eu quero ser um bom guitarrista de pop. Aí o cara tem que ouvir de tudo, tirar de tudo, estudar, praticar e botar as coisas para funcionarem. Porque aquela coisa de ficar tocando horas de técnica parece que já foi, né? Aquele boom dos anos 80, Malmsteen, aquela onda, é legal, a gente gosta, mas parece que já não tem mercado aqui, não tem mercado. Tanto é que os guitarristas virtuosos, eles vêm para o Brasil aqui, né? Fazer as suas turnês, porque a coisa não está fácil para eles lá fora também, né? Então eu diria assim que qualquer atividade que você for fazer, pode ser médico, engenheiro e tal, o cara tem que ter algumas horas por diárias de dedicação, 4, 5, 6, no máximo que der. Mas se ele não focar, ele pode perder tempo da vida dele fazendo coisa que vai jogar fora. As pessoas dizem assim, quando você já é um profissional, seria aconselhável você nunca estudar menos que 2 horas por dia. Nós estamos vivendo agora a geração YouTube, né? Que o pessoal confunde formação com informação. O cara tem muita informação, mas ele não tem uma formação. Então você está tocando um negócio, ele está quebrando tudo. Daí você fala assim, agora nós vamos tocar esse pop aqui. O cara não consegue tocar, porque ele só faz aquilo e ele não abriu, né? Ele tem muita informação, mas não tem uma formação musical que permita ele fazer outras coisas, né? E isso é preocupante, a escola serve para isso. Mas o duro é você convencer o cara que ele tem que procurar um professor, um mestre, né? Ele acha que o YouTube resolve o problema dele. Ou no meu caso, assim, você começa a dar aula, na terceira, quarta aula, o cara já perde a regra, o cara já não quer, já sente pressão, não quer estudar mais. Hoje em dia não dá tempo para mais nada, né? Não dá tempo de ver nada. Você está sempre trabalhando. Hoje eu já acordei, já gravei aula online a manhã inteira, agora eu tenho que corrigir prova, vou dar aula, hoje eu não vou pegar na guitarra, né? E nem amanhã, assim, acho que vou ter um tempinho só na quinta-feira. Que quando você cai na profissão, aí não tem jeito. No meu caso, sou profissional de aula, mas se o cara é profissional de show, então ele sabe que dia que ele pode estudar, que dia que ele vai tocar, né? Entendeu? E aí, infelizmente, às vezes, quando eu sobro umas 5, 6 horas, aí eu dou uma pegada forte para compensar, né? Mas o ideal é que nem atividade física, academia, né? Não é fazer, então, treinar 5 horas um dia e eu não treinar 3. Todo dia pegar 2 horas. Olha, eu tenho um primo e um amigo meu que são concertistas, né? Concertistas, o cara toca só em teatros no mundo inteiro. 2 horas por dia é o suficiente. 2 horas mesmo, né? Não ficar pensando, tocando, passou 4 horas, dessas 4 horas o cara estudou 10 minutos só, na verdade. Claro. Existem hoje em dia esquemas para você concentrar no estudo, né? A gente passa as ideias para a parte cerebral, como é que funciona, a parte para o cara dispersar. Claro, tem que ligar o telefone, essas coisas, né? O que eu faço às vezes, toco umas peças, né? Opa. Então isso aqui são peças, né? Então isso aqui são peças que eu uso. Você tocando as peças, você já tá tocando. Às vezes eu pego um Beatles, por exemplo, ó.
Isso aqui já é... Você está tocando repertório, já está esquentando a mão. Claro que nada substitui você pegar, fazer exercício. Mas na idade que eu estou, não dá para você ficar fazendo exercício. Já tem que ir já pro produto final. O que você vai tocar, entendeu? Toca mais lento, depois vai tocando rápido, até chegar no andamento que você tem que tocar. Estava desligado, eu fiquei estranho. Ok, acho que deu? Acho que deu. Segura aí.